Então, damos início hoje ao 5º webinar da ADEFAS, esse projeto tão interessante que foi sugerido pelo professor e amigo Dr. Atala Correia, e que, acatado por todos, tem dado muitos bons frutos na divulgação das nossas ideias, para que nós mesmos nos coloquemos mais em contato, para que nós possamos debater de uma forma mais precisa, para que nós possamos atualizar os discursos em direito de família de forma responsável e para que nós possamos abranger uma grande quantidade de temas, uma grande quantidade de pessoas. Esse é o 5º webinar, estava planejado como o 4º, mas foi o 5º porque nós tivemos um justo webinar extraordinário. Na verdade, esse é o 6º. Esse é o 6º? É o 6º, é. Era o 5º, esse passou a ser o 6º webinar, porque nós tivemos um webinar extraordinário, que foi realizado ontem, magistralmente pela doutora Regina, com mediação do professor Atala, sobre o julgamento que começou na semana passada, no dia 25, no STF, a respeito, e eu vou ser bem direto aqui, dos direitos dos amantes, né? A tentativa de reconhecer uma entidade familiar, uma união de mancebia, um relacionamento extraconjugal, e no caso, para atribuir efeitos previdenciários, nós sabemos se isso vier a ser reconhecido, como já foi fartamente comprovado pela doutora Regina, as portas estarão abertas para que todos os demais efeitos sejam reconhecidos. Nós estamos diante de um julgamento muito grave, e eu gostaria também, a par das considerações feitas ontem pelo professor Atala Correia, quando parabenizou a doutora Regina, eu também queria deixar consignado, mais uma vez, a minha enorme admiração pela mulher que a doutora Regina pela bravura com que tem enfrentado as questões, com que tem lutado pela família, uma mulher que encontrou, por conta disso, não teve medo de encontrar portas fechadas ao longo da vida, porque nunca abriu mão das suas convicções. Uma pessoa de princípios, uma pessoa responsável e a quem o Brasil fica muito e sempre a dever. A sustentação oral no julgamento de semana passada muito bem o comprova. Então eu gostaria de deixar à doutora Regina a minha reverência. E especificamente os parabéns pelo webinar de ontem. Hoje, para mim, uma grande honra estar aqui, fazendo a minha primeira participação no webinar da ADEFAS. Eu sou diretor nacional de tendências institucionais da nossa associação, e é um duplo prazer, claro, primeiro por ter a oportunidade de participar e por poder mediar uma exposição feita pela professora doutora Graziele Fontes, que se integrou há não muito tempo à ADEFAS e que já mostra que é uma grande força ao nosso lado na luta pela defesa dos valores da família brasileira. E como nós vínhamos dizendo lá na discussão que já começamos antes da abertura oficial do webinar, que lutamos pelo bem comum, né? Porque esse é o nosso objetivo. Nada aqui está ligado a objetivos pessoais, a paixões nossas, a interesses nossos. Nós, pessoas que aprendemos, esse é o critério de entrada na ADEFAS. Colocar o bem comum acima dos seus próprios interesses. O bem da família acima das suas próprias vontades, desejos ou paixões. Concorda com isso? Então venha e pode lutar conosco na ADEFAS, que realmente não tem medo de boas lutas e boas brigas das que são necessárias. Professora doutora Graziele dos Anjos Fontes, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Direito Civil e Processual Civil também pela UFRN em 2008, mestrado em Direito Constitucional e Garantia de Direitos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2010, doutoranda em Direito com especialidade em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Vice-presidente da ADEFAS na seção do Estado do Rio Grande do Norte, advogada licenciada e, tenho a honra de dizer isso, oficial militar da Força Aérea do Brasil. A doutora Graziele, desde que nós tivemos a nossa primeira conversa, sem mencionar suas atividades docentes, professora também de Direito na graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito Maurício de Nassau, Unidade Natal, Rio Grande do Norte. Uma professora, portanto, uma vida acadêmica bastante rica e uma pessoa de uma sensibilidade que, creio, nos impressionou a todos desde o primeiro contato. Quando a ouvi pela primeira vez,
uma conversa por Skype, numa reunião de diretoria, a primeira da participou, eu já percebi, aqui veio a professora doutora Graziele Fontes, e já nutri de imediato muita admiração pela senhora, porque percebi a força dos seus valores, como falava Sara, e das suas convicções. O duplo agradecimento por tê-la na ADEFAS, que é uma honra para todos nós, pelo seu engajamento e pela sua fibra, e se me permite também, talvez fugindo do protocolo de direito de família, por servir ao nosso país. De tantas formas, servir como oficial da Força Aérea e querer servir defendendo a família brasileira. Essa é uma missão muito nobre. E poder lutar ao seu lado, doutora Graziele, é para mim um prazer e uma honra. Sem mais delongas, e depois das breves palavras, merecidas ainda poucas, eu lhe passo a palavra para que nós falemos sobre um tema que foi apropriado nos últimos anos, tomado pelas pessoas erradas, pelas pessoas que não querem o bem da família. Um tema e um princípio importantíssimo, de séculos e séculos e milênios atrás, mas que foi instrumentalizado para os piores intentos, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando nós elaboramos um webinar sobre dignidade da pessoa humana e relações de família, o que nós estamos fazendo nada mais é do que tentar, aos poucos, mas com convicção e força, nos reaproximarmos ou nos reapropriarmos de um tema que foi abocanhado por os que não querem o bem da família. Então nós vamos tentar, ao longo desse webinar, organizar um pouco, ou dar caminhos para a correta compreensão do que é a dignidade da pessoa humana e de como ela pode ser bem empregada para a verdadeira proteção da família. Doutora Graziele, muito obrigado. A palavra da senhora. Pronto. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, agora, nesse momento, ao professor Bruno, que realmente está aqui, né, moderando esse debate, esse webinar, né, então, assim, agradeço realmente né, a presença dele, que nos contatos agora recentes, realmente, eu também senti essa aproximação, né, e acredito que as ideias estão todas convergindo, né, então nós estamos pensando de maneira, né, semelhante, isso é muito bom, muito positivo. E também eu não tenho como deixar de agradecer aqui o convite da professora Regina Beatriz, né, em participar do webinar, em, primeiro, me convidar para participar da ADEFAS. Eu conheço a professora Regina desde 2011, justamente em Lisboa, né, então já faz alguns anos que eu acompanho o trabalho da professora, que eu admiro bastante. Quando ela me fez o convite, eu não tive como negar, né, e participar desse webinar também, eu gostaria de atribuir a Jussara, né, a nossa, eu digo que é nosso braço direito aqui em tudo que a ADEFAS faz. A Jussara realmente faz com muito amor, com muito zelo, e ela realmente foi uma das que me inspirou, né, a justamente tratar desse tema, dignidade da pessoa humana nas relações de família. Eu tenho que constatar isso, viu, Jussara? Por quê? Eu sou uma publicista, né, então deve ter aí pelo que o professor já disse do meu currículo acadêmico, minha área é o direito público, mas não tem como falar de direito de família sem falar de direito público também. E aí eu resolvi trazer um tema que eu me sinto confortável trabalhar, que é a parte do direito constitucional, e aí, no que nós hoje temos no nosso, né, nosso dia a dia, nas nossas, né, nos debates acadêmicos, as relações de família, né, então, só para constatar o porquê que eu resolvi tratar desse tema, dignidade da pessoa humana nas relações de família. A princípio, eu ia tratar numa perspectiva bem filosófica, né, eu até falei com o professor, e depois, mais de 2 meses para cá, foi quando justamente eu defini o tema, vários acontecimentos me fizeram tentar direcionar para alguns pontos mais específicos, mais concretos. Então, eu acabei moldando, né, esse tema de hoje, e eu acredito que vai ser de interesse para todos vocês, né. Então, eu vou começar agora, né, com a parte, pode passar, Sara, começar agora com a dignidade da pessoa humana, mas depois a gente entra na parte mais concreta, certo? Para algumas situações em que, onde é que a gente visualiza ali a dignidade da pessoa humana. Então, o que é que a gente entende pela dignidade da pessoa humana? É uma dignidade humana, como eu coloquei aí, ou da pessoa humana. Então, é preciso que a gente faça essa distinção. A dignidade da pessoa humana, ela tem um caráter, um aspecto individualizado.
ela não pode ser vista do ponto de vista da coletividade. Ela não é algo que se tem em coletivo, ela é algo que se tem individual, que se tem em cada pessoa. Então, esse é o ponto de partida, essa é a premissa. E a gente tem que ter cuidado, quando a gente fala de individualização, não significa egoísmo, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala do individual, a gente acha que o individual não pensa nos demais. Não, pelo contrário. O individual, ele tem que existir para poder existir o bem comum e a coletividade. Então, a melhor nomenclatura é dignidade realmente da pessoa humana e não humana, porque não é algo que existe e é contemplado nessa visão coletiva, mas sim em cada um, em cada ser racional que tem um DNA único, é uma pessoa única. E aí, quanto ao conceito dessa pessoa humana, a gente sabe que não há um conceito fechado, é muito ambíguo, né? Eu até falo que nós temos várias dimensões aí, do ponto de vista, né, da realidade biológica, espiritual, relacional, e esses conceitos, né, eles, em cada área do conhecimento, ele vai ganhando a sua dimensão, e juridicamente nós também temos a nossa, né? Eu até destaco aqui a nossa matriz civilista, porque a pessoa humana para o direito, ele começa com a personalidade jurídica, né, que ela acontece com o nascimento. Lembrando que hoje nós já reconhecemos não a pessoa humana, mas essa expectativa de vida, de personalidade, ela já é abarcada pela dignidade. Então, olha só como a dignidade ela é profunda, né? A gente tem uma matriz civilista que a gente reconhece a partir do nascimento, mas no momento também do nascituro, a gente vê que chegamos a esse nível de proteção e de garantia aí dessa dignidade, né, do que é mais essencial no ser humano. Pode passar. Então, a gente não pode restringir o conceito da pessoa humana só para a matriz realmente civilista. E aí a gente vai verificar isso ao longo da evolução eu falo desse princípio, né, eu gosto de falar dessa essência do ser humano, eu preciso trabalhar como essência, como princípio, e ao longo das civilizações, a gente vê que esse princípio ele foi sendo moldado e ganhando força cada vez mais, né? Então, o ser humano também é uma realidade biológica. A gente fala da personalidade jurídica, no viés jurídico, mas a gente não pode restringir apenas isso. Ele tem que ser visto na perspectiva também biológica, também antropológica, também sociológica, e isso repreenche esse conceito do ser humano, né? Então, a dignidade é de todo ser humano, como eu bem coloquei aqui, independente de qualquer fase da vida, né? Você vai ter sua dignidade garantida. Inclusive, eu ressalto a questão dos nascituros, que nem personalidade jurídica é ainda, mas que a gente garante por ser a vida, né? E olha o elemento vida e dignidade diretamente imbricado, né? Os dois elementos aí realmente se unem, porque é da vida que sai a dignidade da pessoa humana. Então, por que não da expectativa de vida do nascituro? Também onde a gente extrai essa condição de dignidade. Então, é algo muito profundo em cada ser humano. A gente sabe que o ser humano ele é composto por corpo e alma, e a dignidade ela está justamente nessa união entre corpo e alma. As necessidades nossas, a gente fala, né, da carne, enfim, do corpo, e as necessidades também espirituais da alma, que preenche essa condição do humano, né, com a nossa racionalidade, que nos diferencia dos outros animais. Pode passar. Pode passar. E aí eu vou dar continuidade, certo? A gente vai continuando. E aí o que a gente vai ter, né, sobre essa origem da dignidade da pessoa humana? O conceito a gente sabe que não é um conceito fechado. Então, a gente vai ter realmente um conceito aberto, mas não é um conceito que significa qualquer coisa. Por isso que eu tentei direcionar para essa perspectiva intrínseca, inerente à condição da própria vida. E aí, uma das origens que explica a dignidade da pessoa humana, eu cito aqui o professor Paulo Otero, é um professor que eu tive a oportunidade de ser aluna, de Portugal, da Universidade de Lisboa. Ele tem um livro muito bom nessa área, que fala Institutos do Direito Constitucional, e tem vários também outros artigos e publicações de grande relevância nessa área. E ele destaca 4 vertentes que são a origem, né, da dignidade da pessoa humana. Ele fala parte do contributo judaico-cristão, que inclusive é unânime na doutrina. A gente sabe que, apesar de não haver uma defesa necessariamente
do cristianismo para a dignidade da pessoa humana, mas a origem lá, né, começa, floreia realmente dessa experiência cristã, né? Então, configurando a pessoa humana como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e dotado de um valor sagrado. E é interessante falar historicamente do cristianismo, a gente não está aqui trabalhando com religião, a gente está trabalhando com direito, e a história, ela faz parte do direito, que o ser humano, antes de Cristo, ele tinha, né, um valor, né, nós éramos, vamos dizer assim, vistos pelo cristianismo como servos, e depois do cristianismo, o que a gente passa a ter? Passa a ter a visão do cristão, aí voltando, né, essa passagem, essa experiência judaico-cristã. E aí, essa condição de dignidade, realmente ela veio com o cristianismo, que influenciou toda essa nossa cultura ocidental. A oriental, ela ainda se baseia muito a gente fala na perspectiva anterior, baseada na natureza, baseada nessa relação dos deuses, e pós o cristianismo, portanto, a gente tem essa visão voltada para o ser humano como sendo necessário o seu respeito, como sendo necessário a sua proteção, inclusive perante aqueles que governam. E aí, isso aí é unanimidade, não há quem conteste. A outra concepção que o professor também aborda é a concepção renascentista de Mirandola, lembrando que o Renascimento, momento posterior à Idade Média, e aí, Renascimento onde o homem, ele passa, volta a ser o centro do universo, né, e nessa perspectiva renascentista, tentando buscar, né, adaptar aí a condição do ser humano racional com a natureza. E aí ele tenta articular essa questão da liberdade e da soberania da vontade, né, a razão humana, porque na Idade Média, assim, de uma certa forma, o ser humano, ele não se via como ator no processo, né, social. E o Renascimento, ele desperta aí essa tentativa do ser humano, ele se inserir, a razão, né, passar aí a dominar o campo que a fé até então dominava. Nós temos depois o pensamento kantiano, né, que também reflete aí como um contributo nessa vertente da origem da dignidade da pessoa humana, né, que vê o ser humano como um fim em si mesmo, então não podendo aí ter preço e nunca sendo válido essa transformação, desagregação em meio, coisa objeto. Então, o pensamento de Kant, ele também... Então, por último, outra vertente, né, para a gente não se alongar nessa parte realmente da justificativa da origem da dignidade da pessoa humana, o movimento existencialista mais atual, né, que deixa claro que não se trata de um conceito abstrato ou transpersonalista da pessoa humana, antes a dignidade humana tem sempre como referência cada ser humano vive concreto. O cuidado que a gente tem que ter com essas últimas vertentes é esse enaltecimento do ser humano, porque quando a gente tem uma sobrevaloração, a gente passa a ter com isso toda uma atração e o próprio egoísmo aí reinando, né? Então, o ser humano, a dignidade não significa que tudo tem que ser feito para o eu, mas sim para proteger esse eu, porque ele vive em coletividade. Então, alguns movimentos aí a gente realmente vê essas vertentes mais atuais de explicação sobre a dignidade da pessoa humana, elas são recheadas por esse enaltecimento do indivíduo, esquecendo realmente da sua criação, esquecendo realmente da sua origem, esquecendo de tudo que o ser humano já passou para chegar nesses tempos atuais em que a gente vive. Certo? Pode passar, Jussara. Oi, pronto. Então, a configuração conceitual aberta da dignidade da pessoa, ela não exclui aí o que é unânime, porque os conceitos vão ser vários, né, é um conceito aberto. E dentro dessas definições que são unânimes, nós temos o ser humano é dotado de existência física, desde o momento da concepção e para além do momento da sua morte, seja homem ou seja mulher. Então, nós temos aí o ser humano e essa dignidade concreta. No caso concreto, ela não é uma teoria, ela não está no espaço, ela está nesse mundo real. Por isso, corpo e alma, né, aí diretamente unido. A dignidade, ela envolve exigência permanente de respeito, consideração de cada um com o outro, vinculando tudo e todos, obrigações universais. Como eu disse, a dignidade, ela pertence a cada um, ao eu, e esse eu,
ele precisa viver em coletividade, em sociedade. Então, essa dignidade, ela não pode excluir. Ela é individual, mas ela não exclui. E aí, né, também é algo que é unânime, que a gente não pode ser excluído. Cada um de nós é racional, único e irrepetível. A dignidade é uma dádiva do poder ou a expressão de um reconhecimento jurídico positivo. A gente entra agora numa sociedade mais moderna, em que, com a evolução do Estado, e o Estado tutelando, protegendo a pessoa humana, e a gente recorda isso através da experiência constitucional, com o constitucionalismo moderno, e a gente vê essa dignidade, ela sendo aí reconhecida, positivada, e aí, se ela é positivada, ela decorre de quê? Da natureza. O ser humano não cria a dignidade da pessoa humana. O ser humano positiva, ele faz com que esse direito, essa necessidade, essa essência humana, ela seja garantida. E aí todos têm a mesma dignidade, independente do país, independente do local, independente da idade, independente de tudo. A dignidade, ela pertence a cada eu, a cada um. A dignidade, ela é irrenunciável, inalienável, a gente, inclusive, trabalha muito isso na área dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Existe proteção pela vida e integridade física, e também, já que estendo aqui, psicológica, né, o ser humano ele é formado por corpo e alma, e aí, toda essa proteção. Pressupõe um princípio geral de liberdade nas suas relações com os próximos aqui, com os demais seres humanos. A dignidade, ela serve de limite da liberdade. Então, se nós queremos essa liberdade, né, essa liberdade o quê? E queremos a proteção da dignidade, então, deve haver um limite para que essa liberdade plena, ela não acabe ferindo a dignidade, as necessidades, a essência do outro. Então, a dignidade, ela é o próprio limite da liberdade, todo ligado aí com esse eu. O maior valor que se tem na sociedade é o homem, e aí a gente se esquece, na atualidade, desse valor do homem. A gente se preocupa com a economia, a gente se preocupa hoje, né, com a era virtual. Eu nem digo quais são as preocupações da sociedade, vocês devem, né, ter o pensamento de vocês, a percepção de vocês, mas o ser humano, o homem, ele não é mais, a gente não está deixando de ser o maior valor da sociedade. A gente se preocupa com tudo, com várias necessidades, mas não se preocupa com o elemento humano, o homem. Então, o maior valor que a gente tem realmente é o homem, por isso que essa dignidade, e não é o homem e as suas vontades, é o ser humano por aquilo que é essencial, e não por aquilo que ele quer, uma vontade plena, a bel prazer, não. Porque, como eu falei acima, a dignidade, ela serve de limite para a liberdade. Ela exclui qualquer admissão sujeita a servidão, escravatura, crueldade, tortura, humilhação, estagnação, discriminação arbitrária, perseguições, tratamento. Isso, né, inclusive, atinge o corpo e a alma. Então, tudo isso fere diretamente, concretamente, a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos aí a previsão da dignidade da nossa Constituição, no artigo 1º, lá um dos incisos, em que traz como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, e a gente entra naquela discussão de princípio, né, o que é um princípio, né, para que servem os princípios, ainda mais nessa vertente que a gente tem hoje neoconstitucional. Então, o princípio, ele é uma estrutura de um sistema de ideias, pensamentos, como eu coloquei aqui, que é uma ideia mestre, que é um pensamento-chave, é o que vai nortear. E eu até, né, costumo, nas minhas aulas, inclusive de direito constitucional, eu costumo dizer, para a gente garantir, né, todos os valores, que é o inciso 4, valores sociais, né, da livre iniciativa, para a gente garantir a própria cidadania, a própria soberania, a gente precisa o quê? Precisa estar ligado diretamente com a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade, ela se relaciona com tudo, ela não é um ponto isolado, ela vai se sistematizar em toda a Constituição, em todo o ordenamento jurídico, e não só o ordenamento jurídico fechado, como tudo aquilo que é necessário, né, a essa condição humana. Então, é um elemento civilizador e humanizador do direito, por isso essa relevância, por isso que a gente não pode tratar a dignidade da pessoa humana como algo flexível que se enquadra a tudo, que é tudo, não, porque tem um limite, existe, né, um círculo, vamos dizer assim, uma redoma, em que a gente precisa ter para encaixar esse eu, esse ser humano, porque se não tivesse redoma, a gente viveria, né, se batendo, se vê um entrando no outro, e aí cada um tem que respeitar, tem que saber qual é o limite dessa redoma individual. Então, e onde é que entram as relações de família, né?
E aí a gente passa rapidamente pelo conceito, também não vou me aprofundar aqui. Existem várias conceituações sobre família, inclusive de bases históricas, alguns defendem da modernidade, que é cultural, mas o fato é que a família, ela não é de hoje, não é de ontem, ela é desde os primórdios. Inclusive, a própria existência da sociedade e do próprio Estado tem vestígio nesse conceito de família. Família que vem de grupo, que vem que foi evoluindo, se tornando comunidade, sociedade. E não se pode ignorar a presença de um conteúdo moral e ético, então, a moral, né? Então, eu costumo dizer, aquele anjinho, aquele diabinho que vai orientando para dizer o que pode e o que não pode dentro da sociedade, e isso tem que ter nas relações de família. Então, família, a gente não pode ver apenas sob uma perspectiva jurídica, lá está no direito, não. Nos fatos, no mundo dos fatos, no mundo do ser, a família, ela tem valores, ela tem que ter princípios sociais, né, princípios biológicos, psicológicos, que o direito necessariamente não criou e nem contempla, né, não tem como contemplar. Basta um exemplo, né, o direito jamais vai obrigar um pai a amar um filho, né, então, a relação que tem nessa relação de pai e filho, ela vem de uma questão humana, foge ao direito regular isso, foge ao direito obrigar esse amor, estou falando de amor mesmo, não estou falando dos deveres que estão previstos no direito civil. E aí não se pode ignorar que decorre da própria natureza humana, realmente a família tem essa vinculação natural, o ser humano, ele não nasceu para viver sozinho, ele nasceu para viver em sociedade. Eu gosto durante as explicações sobre a origem do Estado, a gente começa com a origem da sociedade, e a origem da sociedade retoma a própria criação do homem, a própria existência do homem, que não consegue viver sozinho, a não ser aquelas pessoas que conseguiram alcançar um grau de transcendência, um grau de acomodação própria, e a gente tem até os eremitas, eu não sei nem se esses realmente, né, vivem fora, parte da sociedade, mas numa condição normal, nós tendemos a viver em sociedade, e as primeiras relações realmente, a própria natureza dá os aspectos biológicos, aspectos psicológicos, que nos fazem conviver a procriação, isso aí é um dos elementos até chave, né, para essa questão da família. E as famílias se modernizaram, ponto, isso é fato, né, e não tem por que não modernizar, já que as civilizações, elas vêm construindo, sempre tentando alcançar uma melhor forma de convivência, até porque se a gente vive em sociedade, a gente vive em prol de um bem comum, porque se não tivesse esse bem comum, a gente jamais viveria em sociedade, cada um ia viver, tentar se excluir e criar seu próprio mundo, né, então, o bem comum é o que, e as famílias foram se modernizando dentro desse contexto da sociedade, e é natural, imagine que a quantidade de pessoas que hoje existem no mundo é superior ao período da Idade Moderna, e aí vai, né, então tem que realmente modernizar, tem que realmente, a gente fala, evoluir. Então, hoje nós temos as relações de família muito baseadas no enfoque social, porque foram outras preocupações que passaram a surgir, né? Então, a instituição familiar, ela desloca aí do posto do agente integralizador do Estado, como ocorreu em Roma, vamos lá para a civilização romana, o Império Romano, e a gente parte aí para ser um ponto aí, uma peça fundamental da sociedade. Então, a família, que era apenas uma célula em que, né, o Estado organizava para controlar, hoje ela passa a ser fundamental, né, para viver em sociedade, até por esse status que o Estado ganhou, né, eu costumo dizer, um tentáculo, né, que protege a sociedade, porque protege o indivíduo, consequentemente, sua família. E as progressivas mudanças aí, de ideia, né, ideia patrimonial, modelo familiar estatal com caráter produtivo e econômico, e hoje o que é que nós temos? Uma estrutura realmente voltada, como eu falei aqui, afetiva, embalada pela solidariedade. Inclusive, a própria existência do Estado com direitos civis e políticos. Então, isso muda o contexto realmente das relações de família. Então, nós temos, né, muitos elementos hoje que formam, enaltecem, e a gente tem que ter cuidado para não, eu costumo dizer, descaracterizar o elemento família. Então, a família é a mesma desde sempre. Ela se moderniza, ela se adapta, ela se adequa, mas ela não pode mudar o seu conceito essencial. Então, se nós temos a família como essa base da sociedade, né, das civilizações milenares, a gente fala
do pós-Cristo, mas vamos pensar na Idade Antiga, vamos pensar nos povos antigos. Então, se a gente buscar um pouquinho a história, a gente vai ver que a relação da família sempre esteve presente, mas houve essa modernização. Pode passar. Então, a família, ela é o primeiro fenômeno social para depois se tornar um fenômeno jurídico. E aí nós, do direito, devemos ter cuidado para a gente não querer criar um novo conceito de família partindo desse nosso lado do positivismo. A família, ela está na sociedade, ela já vem. E o direito, às vezes, eles me permitam, né, os juristas, mas eu gosto de deixar isso claro, mas às vezes tendemos a criar conceitos que não são das nossas, não pertencem à nossa área. O direito, ele trabalha com os fatos. Eu gosto muito de lembrar o professor Miguel Reale. E não tem como o direito criar, né, conceitos e desvirtuar o que vem, inclusive, decorre da natureza. Né? Essa é a minha grande preocupação com a nossa área do conhecimento, que tem tanta importância para o nosso Estado, para o nosso país, porque, inclusive, estrutura a Constituição, a ordem maior, estrutura, né, a nossa área de trabalho, o direito, a legislação, a lei, ela limita os poderes, ela vai atuar junto ao Poder Judiciário, né, onde ocorrer violação de direitos. Então, o direito, ele tem, sim, muita credibilidade, hoje as pessoas dependem muito do direito para isso, vem o direito como sendo a grande alternativa, quando muitas vezes a gente cria mais problemas. Então, muita cautela, né, não estou dizendo que o direito não serve, pelo contrário, mas que ele também tem que ter limites, para a gente não utilizar do positivismo para desvirtuar daquilo que é natural. Então, a família não é apenas uma instituição biológica, né, como a gente já trabalhou, já viu por aqui, mas algo que ofereça segurança, dignidade, no espaço social para garantir a perpetuação sua e de seus membros. Então, hoje, inclusive, alguns conceitos de família que se bane a procriação, a multiplicação, quando, na verdade, a procriação, apesar de depender de uma vontade das partes, eu não estou falando da autonomia da vontade, mas ela é algo natural, que decorre dos seres humanos, que decorre das relações entre sexos opostos, e é natural que haja essa multiplicação. E o direito jamais vai impedir a multiplicação, jamais vai impedir a procriação. Pode passar, Gisela. Então, a gente não pode ignorar a tutela do Estado para as relações de família. Né? Então, a nossa Constituição de 88, ela reservou um capítulo específico, né, portanto, para tratar do direito de família, e aí a gente vê a importância e a defesa que a gente tem que fazer hoje da família, e não deixar que ela desmorone, que o conceito dela seja modificado, seja transformado em outro, sem o menor sentido originário. E aí, esse capítulo sobre o direito de família, ele está fundado na igualdade, ele está fundado na solidariedade, e ele está fundado na dignidade, tema do nosso webinar de hoje. Então, toda a Constituição, se a gente for analisar, ela passa pelas relações familiares, ela passa, né, pelo ser humano e, consequentemente, pelas relações que se desenvolvem. Pode passar. E a gente tem aqui o Código Civil, que também trouxe, né, mais atualizado, trouxe uma série de garantias também para essa tutela das famílias. Expressa novamente a igualdade entre os cônjuges, extingue o poder patriarcal, atualiza a dissolução do vínculo conjugal, inclusive porque a gente tinha, no código anterior, uma influência muito forte do direito, né, do direito canônico, sabe, em relação à questão da insolubilidade do casamento, e o código tentou separar isso, né. Eu acredito que se o povo brasileiro, se a sociedade quis aprovar uma legislação dessa, porque se entende que o casamento religioso, ele é distinto do casamento civil, apesar do Código Civil 2002 manter a possibilidade do casamento religioso com efeitos civis. Então, ele garante a liberdade de crença e também permite que as pessoas tenham a sua autonomia da vontade, por sermos um Estado laico, né, de Estado, isso aqui. Atualiza a adoção sem distinção, que isso foi algo também de grande proteção para as relações familiares, passa por uma mudança realmente de cultura, até porque, olha só, a dignidade, ela não é diferente em relação às pessoas, ela é igual para todo mundo. Como é que a gente tinha um regulamento anterior que tratava as pessoas, filhos, de maneiras distintas? Né? Então, a gente, né, eu digo, a ignorância que a gente vivia, né, e atualmente foi um momento propício para a gente regular tudo isso. A regulação aí da união estável entre homem e mulher, e aí tentando desburocratizar aí a questão do casamento, então a união estável
ela foi reconhecida como entidade familiar, também está previsto na legislação. Muitas pessoas não queriam um casamento, não queriam esse contrato, aqueles deveres e obrigações que estão previstos no Código Civil, e aí isso levou toda essa evolução para resguardar as pessoas que conviviam, né, sem adentrar na questão do contrato do casamento, né. E o STF em 2001 também regulou aí união estável de pessoas do mesmo sexo, aí também já não tem o que a gente adentrar, e então toda a proteção que o Estado vai ganhando nas relações de família. Então nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vem proteger a família em relação aos pais, obrigando que os pais passem a ter responsabilidade, e a gente tem que ter cuidado para não desvirtuar o Estatuto da Criança e do Adolescente e tentar trazer para o Estado essa responsabilidade, quando a responsabilidade inicial pertence aos pais, pertence àquele núcleo familiar. O Estatuto do Idoso, que é outro tema que a gente precisa debater bastante, porque a sociedade está envelhecendo, e esses idosos, muitos estão ficando à margem da sociedade, não só pela questão financeira, mas pela questão do cuidado, do dever, que também está previsto na nossa legislação. Não estou nem falando de afeto, estou falando realmente de cuidado. Então, o Estatuto do Idoso, que é mais uma regulação que abarca as relações de família, e tudo isso aqui, a dignidade presente, que é necessário. A Lei Maria da Penha, aí, protegendo também no âmbito familiar as violências, né, para que atue como fator para inibir, né, essa ação humana, essa conduta humana que desgasta, que separa, que desagrega, que é a violência doméstica. E eu cito aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe aí para o deficiente, né, dizendo que não afeta a capacidade civil da pessoa, portanto, deficiente, que ele pode, sim, casar-se e constituir união estável. Olha aí, a pessoa que tem uma deficiência não significa necessariamente que ela vai estar impedida, e aí garantindo que possa haver essas relações, esse núcleo seja constituído, inclusive exercer o direito de família e a convivência familiar comunitária. Então, eu acho que o Estatuto ele veio de maneira positiva resguardar essa relação de família e trazer dignidade para essas pessoas, que apesar de serem deficientes, também são pessoas dignas. Pode passar. Então, a gente hoje vive numa relativização das relações de família. E aí, eu costumo atribuir isso e aí eu não estou dizendo que o direito civil não deve ser abraçado nem abarcado pela Constituição, não, né, de forma alguma, até porque eu, como constitucionalista, né, acho que a Constituição é nosso ordenamento jurídico maior, mas, às vezes, quando a gente traz o direito civil totalmente para a Constituição, a gente limita algumas características próprias, né, daquela natureza dicotômica, direito privado, direito público. E essa perspectiva neoconstitucional, que eu gosto, inclusive, da terminologia constitucionalismo contemporâneo, porque neoconstitucional eu entendo como algo novo, e aí, se é novo, quer dizer que o ideal de Constituição, o ideal de limitação de poder e reconhecimento e efetividade de direitos nunca existiu? Sim, sempre existiu, mas o momento oportuno realmente ela vem com a evolução da sociedade. Então eu gosto do constitucionalismo contemporâneo e não esse neoconstitucional, porque parece que é novo. Eita, começou agora, ninguém nunca tinha pensado nisso, então não vejo dessa forma. E aí a gente tem esse Código Civil com eixo central no direito privado, então o Código Civil ele não pode sair desse elemento das relações entre particulares, ele não pode, o Estado ele vai ficar, né, até porque ele regula todo o ordenamento jurídico, mas a gente não pode tirar essa essência do Código Civil que está respaldado na autonomia da vontade. O enfraquecimento da dimensão patrimonial do direito civil, então o direito civil ele tem um conteúdo próprio, individual, de propriedade, que deve ser respeitado, não pode ser, e aí vem essa questão da função social, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa função social, ela não pode intervir na autonomia da vontade, né? A crise da legalidade, que a gente vivencia hoje, e aí eu coloquei em xeque a dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade, porque a dignidade da pessoa humana, ela não significa que você vai ter qualquer tipo de vontade. Né? Então, e essa autonomia de vontade do direito civil também encontra limites na própria dignidade da pessoa humana. Então, fazendo esse paralelo, pode passar. Então, dignidade da pessoa humana e afetividade. Né? Alguns denominam, né, como novo princípio, o princípio da afetividade, que deve garantir todas as relações entre as pessoas. Aí eu pergunto, será? E aí já começamos já o debate, viu, professor Bruno? Então, será? Então, afeto é igual à autonomia da vontade? Primeira pergunta que eu faço, vocês vão aí, mas eu vou já dar algum direcionamento da minha perspectiva. Então, afeto e autonomia da vontade é a mesma coisa?
Não. Quer dizer que eu me obrigo a gostar de alguém? Não. Né? Então, a autonomia da vontade é quando você tem o poder de decidir, e o afeto, ele está num campo realmente de empatia, um campo que a gente nem consegue explicar, né, muito menos juridicamente, a relação à empatia, né, a admiração, a gente não consegue explicar isso juridicamente. E essa autonomia da vontade não significa necessariamente afeto. Autonomia não, a gente tem possibilidade de decisão e de escolha. Ser pai ou ser mãe decorre de afeto ou de vontade? Né? Então, decorre de vontade. Quantas pessoas não são pais e mães porque quiseram, não é porque não queriam de afeto, não, simplesmente não tiveram relações e foram pais e foram mães. Não necessariamente tinham afeto, queriam ser pais, queriam ser mães. Então, esse é um outro dado que tem que ser também colocado quando a gente fala, inclusive, do direito à vida. Né? O direito à vida em que, mas eu não queria ser pai. Sim, mas tem uma vontade que foi imposta. A partir do momento em que eu me predisponho, né, a estar numa relação em que eu posso multiplicar, então sua vontade já foi tomada, você não tem que voltar atrás. A autonomia da vontade é a capacidade jurídica. Né? O que é a autonomia da vontade? É você ter capacidade jurídica, e o nosso ordenamento ele fala, a partir de 18 anos, não ser os emancipados. E essa capacidade jurídica, ela vai gerar o quê? Responsabilidade. Toda decisão, todo ato de vontade, ele implica numa responsabilidade. E parece que as pessoas não querem essa tal da responsabilidade. E aí fica mais fácil, professor, ficar no lado aí do afeto, porque eu não tenho todas essas implicações, do que a gente parar pela autonomia da vontade, pela decisão, e encarar a responsabilidade. Então, é mais fácil, né? É mais confortável, né, para conviver nesse sentido. Pode passar. Então, afeto aí é um princípio jurídico nas relações entre pais e filhos. Sim, aí, né, para não dizer que o afeto não existe, nós temos aí o afeto, inclusive, regulamentado, né, entre pais e filhos, aí está previsto no Código Civil, mas se a gente for perceber esse afeto de pais e filho, é um afeto ligado a uma questão de cuidado, de amparo, porque é um hipossuficiente. Então, mas não é o afeto como a gente tem desse amor, né, dessa vontade de conviver, dessa empatia, não. É um amor que decorre da necessidade, de uma relação, inclusive, muito específica, né, e por isso essa regulação que o direito não poderia deixar de abarcar, e é específico, tanto no Código Civil, como a gente tem aí em algumas matérias que repercutiram no STF, né, definindo aí as jurisprudências. E aí a gente vê, será que o afeto, ele acontece e permite, aí vem os temas, né, a multiparentalidade quer dizer que eu tenho um segundo relacionamento, convivo com enteados e agora eu quero ser pai, eu quero ser mãe. E aí eu posso só porque eu amo, porque pode ter realmente esse amor, ninguém está dizendo que não existe. Pode existir realmente o afeto, o amor, né, até porque quando você entra num outro relacionamento, você entra com todo o pacote, então você vai amar aquilo tudo. Mas isso não significa que você passa a ser o pai, ou passa a ser a mãe, porque você quer, tem que haver uma necessidade. E aí o STF, né, já analisou, né, com muita propriedade esses assuntos, e já chegou ao entendimento de que a multiparentalidade, ela somente pode ser reconhecida por decisão judicial, e não simplesmente eu chegar no cartório e querer colocar lá na certidão do nascimento que eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Então, é algo que tem que ver no caso concreto, por isso que eu estou dizendo, a multiparentalidade, ela não pode ser vista a bel prazer, ela tem que ser vista onde realmente é necessário. As relações paralelas, tema dessa semana, né, que inclusive ontem o webinar foi fantástico, professora Regina, realmente eu tenho que fazer essa consideração também, professor, ela, né, brilhantemente discursou, né, orou, fez a exposição dos motivos, como amicus curiae, de maneira brilhante, e assim, eu até recomendo que todos revejam, né, aquela fala, porque aquilo, inclusive, pode ser utilizado para outras áreas do conhecimento, né, não só para essa área específica do direito de família. Então, foi com muita propriedade que a professora, inclusive, como o professor relatou, dando cara a tapa, porque não é fácil estar naquela postura, não é fácil de estar aqui, né, para quem está assistindo, não pense que é fácil, nós estamos aqui abertos a muitas considerações, inclusive negativas pessoal, porque quando a gente discute quanto aos assuntos especificamente, quanto à ideia, no campo das ideias, é positivo.
Mas quando você passa a discutir e afetar a pessoa do outro, aí eu acho que, né, não é fácil. E é uma consequência de quem está aberto para trazer temas que, como o professor bem falou, foram nos colocados como sendo a única verdade, e essa verdade eu não posso ser contra. Então, eu não posso nem suscitar, porque senão eu já vou atacar a minha pessoa, como eu, né, não vou dizer o que né, as pessoas chamam, mas no mínimo, né, o intelectual é reduzido, hein, professor, para não dizer outras palavras. A questão da poligamia também, né, e o afeto, e aí entra numa questão não só das relações paralelas, como a gente discutiu e está discutindo aí, no caso das amantes, mas dessa relação plurima, em que o afeto, ele pode né, criar vínculos familiares com um grupo de pessoas. Eu posso ser, né, ter 3, 4, 5, sermos 10 pessoas numa família, porque nós nos amamos. Tá, se no plano dos fatos acontece, não significa necessariamente que o direito ele vá contemplar a comunidade familiar. Até porque, se a gente for analisar, a professora Regina tem um trabalho muito bom nesse sentido, ela faz um diagnóstico da evolução das sociedades e as relações monogâmicas e poligâmicas. E os países que não alcançaram desenvolvimento, todos esses ainda aderem à poligamia. E os países evoluídos, todos tendem à monogamia. Inclusive porque é mais barato, economicamente se explica, né, você a partilha, a divisão, ainda mais hoje no mundo que a gente vive o consumismo, em que o homem e a mulher, ou as mesmas, né, o casal, né, o que vive em união estável, tem que ter condições para se manter. Então, que exige, né, o lado financeiro. Então, tudo isso acaba gerando muito conflito, porque a sociedade de hoje, ela, por ser consumista, por querer atingir altos padrões, ela vai se cobrar, e acontece sim divergências, acontece sim prejuízo, inclusive quando o país passa por crises econômicas, isso reflete sim nas relações. Imagine relações, né, poligâmicas, o conflito que isso não traria. E aí, eu até falo do casamento entre homens e animais, gente. Então, hoje, eu até tenho meu animalzinho, meu cachorro, o nome dele é Ulisses, mas ele é um animal, ele é uma criatura. Jamais eu poderia chamá-lo de filho, né, como um filho, né. Então, a gente até tem, brinca, a gente até trata, a gente até, né, faz os mimos, mas a gente sabe, e a gente não pode trazer para o direito, a necessidade de colocá-lo como filho, como um ente familiar que vai ter direitos e deveres, por que não? Inclusive, os animais agora ganharam um status louvável, né, de ser cientes, então, não são mais coisas, e aí, acredito que está, porque o animal, ele tem uma relação diretamente com o ser humano, tem uma sensibilidade. Eu gosto muito de falar do meu orientador, o professor Fernando Araújo, que tem várias obras sobre o direito de família, e assim, direito dos animais, e a perspectiva da relação que ele faz do ser humano com os animais, baseado nesse sofrimento, é que dá essa proteção para os animais. E não porque o animalzinho ele tem direito lá, né, à sua liberdade, tem direito lá a se alimentar, não. Mas por uma perspectiva realmente da relação com o ser humano, da própria animalidade do homem, porque o ser humano também é um animal, antes de tudo, né? Pode passar. Então, por último, aí para fechar, não sei nem como é que está meu horário, estou vendo agora, ultimamente, e quando eu recebi esse tema, quando eu vi o que estava acontecendo, que a gente, a polêmica da inseminação artificial caseira, isso, eu confesso que me deixou inquieta. E aí eu falei, esse é o momento para eu trazer para esse webinar, tratar um tema que está pouco comentado, em que interfere totalmente na dignidade da pessoa humana. Imagino que as pessoas, os casais hoje, eu não vou nem falar em relação à questão, gente, não é questão de gênero, não é questão de casais de não tem nada a ver com isso. O próprio método, né, caseiro aí, em que está sendo amplamente divulgado nas redes sociais, existem sites em que pessoas se oferecem como doadores, pessoas procuram, né, inclusive eu não sei nem se existe aspecto mercantil nisso, como solução para quem deseja um filho, porém não possui recurso financeiro, porque realmente demanda um tratamento muito elevado, e opta por essa inseminação aí caseira, e aí o próprio início disso, eu entendo e eu vejo uma violação grave da dignidade, inclusive desse ser que vai ser formado partindo de uma negociação
numa rede social em que não se sabe quais foram os meios, e olhe só a gravidade do método caseiro. Você utiliza objetos descartáveis que não se sabe se houve toda a questão, né, do tratamento da medicina, né, não é minha área, mas existe toda uma necessidade de médica, de recursos da área da medicina para fazer isso, e as pessoas estão utilizando de qualquer forma, né? Então, isso eu verifiquei como algo realmente que precisa ser debatido, as pessoas precisam tomar conhecimento que não é só a vontade porque eu quero ter um filho, mas como eu quero ter esse filho. E aí, será que vale, né, esse preço à vida, você fazer a vida de qualquer jeito? Não estou sendo contra a inseminação artificial in vitro, não, mas a caseira, em que as partes, elas procuram, e o conflito que isso vai existir em relação à questão da paternidade, em relação à própria origem dessa criança, porque a criança, ela não pertence à mãe, uma vez formada, ela tem uma identidade própria, como a gente já falou aqui em todo o webinar, e aí essa pessoa nasceu da inseminação artificial, sim, né, de maneira totalmente desumana, muitas vezes, porque o procedimento chega a ser até desumano, se a gente for analisar. Hoje, o momento em que a gente vive, eu digo para as mulheres, o parto humanizado, né, a gestação tem que ser acompanhada, a preparação psicológica para a maternidade, e aí nós temos as inseminações artificiais caseiras aí, bombando, como o pessoal usa esse termo aí, e as pessoas fazendo de qualquer jeito. Professor, então é isso, né, cadê quem está aqui participando, que eu tentei trazer para vocês hoje, sobre, a gente está aberto agora aos debates, o pessoal pode perguntar, e aí vou passar a palavra. Muito obrigado, professora. Obrigado, professora Graziele, pela magnífica exposição, tão bem organizada, que conseguiu sintetizar um tema tão complexo em pontos bastante claros. Acho que trouxe os pontos essenciais para a questão, conseguiu, como a senhora mesma havia nos prometido, dar alguns indícios de concretização desse debate em discussões atuais, desse princípio da dignidade da pessoa humana, em discussões atuais nas quais ela tem sido invocada. E eu, se puder destacar, acho que é interessante, nos pontos altos, na parte teórica da sua exposição, a gente já está sem... Um pouquinho. Perdão? Oi. Pronto, pode prosseguir. Eu, professora? Pronto, estou escutando. Um dos pontos que eu acho da sua exposição teórica sobre a evolução da dignidade da pessoa humana, que acho que é muito importante para nós termos em conta, é aquele trecho que a senhora busca do professor Paulo Otero, cuja obra, aliás, é muito recomendável, é uma obra muito importante de ser lida por todos, né? As obras do professor Paulo Otero, e aquela síntese que ele faz sobre a questão da dignidade da pessoa humana, evolução do princípio, a partir de diferentes leis, é muito importante de se ter em mente. Então, simplesmente cristã, esse marco renascentista que é Giovanni Pico della Mirandola, que depois influenciou, inclusive, na metafísica dos costumes, né, o nascimento dessa visão, o surgimento, pelo menos, a colocação da dignidade da pessoa humana dentro do bojo de uma visão antropocêntrica, é que se pode dizer que tem um marco ali pela Mirandola. E é importante para que nós tenhamos isso em mente. Afinal de contas, o conceito de pessoa como aquilo que subsiste em esfera racional e assim mesmo, por isso mesmo, dotada de dignidade, já aparece em Santo Tomás de Aquino, de forma muito precisa, está lá na sua teologia. Mas a partir dessa visão radicalmente antropocêntrica, nós temos esse marco. Peraí, que agora está tendo só, acho que alguma... Cadê Jussara? Oi, Jussara. Oi? Não, eu acho que o teu som está melhor do que o do Dr. Bruno. Podem fazer perguntas pelo chat, viu? Desde tela. Todos podem mandar as perguntas se quiserem, acho que nós já temos duas aqui pelo chat. Eu só queria, professora, se me permite, antes de abrir as perguntas, fazer
algumas colocações até de indicação literária sobre o tema da dignidade da pessoa humana e do afeto, que foi trazido pela senhora. No livro da Paz, que foi do nosso congresso no ano passado, Congresso Interamericano de Direito de Família, surgiu um livro, né, Família e Pessoa, uma questão de princípio. Nós temos alguns artigos, todos os artigos muito importantes, mas nessa questão do afeto, que acaba sendo, tem uma dimensão principiológica, que é o princípio da afetividade, muitas vezes associada à dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, o princípio da afetividade não está escrito na Constituição, embora seja invocado como princípio constitucional o tempo todo, ele é atrelado à dignidade da pessoa humana. Pois bem, nós temos 3 artigos fundamentais nesse livro que trabalham a questão da afetividade e da sua possível assimilação pelo direito de família, pelos tribunais, ou que mostram a inviabilidade de apropriar a afetividade no discurso jurídico. São 3 textos fundamentais de 3 autores referenciais, que são os professores Otávio Luiz Rodrigues Júnior, meu orientador no doutorado na Universidade de São Paulo, o professor doutor Venceslau Tavares, que também é nosso membro da nossa DEPAS, nosso vice-presidente na seção de Pernambuco, e do professor Atalá Correia, que, aliás, já publicou outros textos nesse mesmo sentido, pondo em causa, inclusive, como magistrado, alguém que conhece a prática do direito de família, a operabilidade do conceito de afeto. Esses 3 textos que estão nesse livro são fundamentais. E um outro ainda que estuda um aspecto concreto da questão, que é a responsabilidade civil pelo abandono afetivo, que muito se louva também na dignidade da pessoa humana. É um texto do desembargador, membro da DEPAS, doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto, em que ele, muito precisamente, mostra a inutilidade do afeto, da afetividade, para essa distribuição de responsabilidade. O doutor Teodoreto, com a sua sensibilidade, a sua elegância ao escrever, né, com até uma docilidade nas palavras, diz, inclusive com a sua experiência de magistrado: nós conseguimos resolver essa questão pelas regras de ato ilícito, o artigo 86, artigo 927 do Código Civil. Recorrer à afetividade é só uma tentativa, isso digo eu, a partir do texto dele, é uma tentativa de reforçar retoricamente as decisões, ou até mesmo, talvez isso, reforçar o discurso do afeto, reforçar o discurso da afetividade, quando, na verdade, nós podemos solucionar por outras regras do direito positivo. Então, são esses 4 textos os que eu recomendaria por hora. Gostaria, se a senhora me permite, de fazer uma citação que não me agrada, mas que eu acho extremamente necessária, porque é da nossa Suprema Corte. A senhora falou sobre a questão da família, nós falávamos já antes mesmo de abrir oficialmente o webinar, falamos depois da questão dessa visão individualista que impera nos nossos dias, né? Se vende como uma visão eudemonista de alcance da felicidade geral, mas nós sabemos que, na verdade, é uma visão de um hedonismo cruel, né? É uma visão individualista, centrada na realização plena do próprio indivíduo, que instrumentaliza todas as coisas ao seu redor para alcançar a felicidade, e que, como nós já sabemos, na prática, não alcança a felicidade. Os dados mostram que as pessoas estão cada vez mais infelizes. Eu gostaria de mostrar que nós não estamos aqui fazendo suposições. It's happening, já está acontecendo. Então, eu queria citar um trecho do voto do ministro Barroso, no julgamento do recurso extraordinário 878694, julgado em conjunto com outro recurso extraordinário, que declarou que entendeu inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil para fins de equiparar, portanto, união estável e casamento. Há um trecho do voto muito interessante e importante que mostra essa instrumentalização da família supostamente derivada da nossa Constituição. Eu peço licença para fazer a leitura, porque eu acho que é muito importante que todos retomem isso. A consagração da dignidade da pessoa humana como valor central do ordenamento jurídico e como um dos fundamentos da República Brasileira foi o vetor e ponto de virada para a gradativa ressignificação da família. A Carta de 1988 inspirou a repersonalização do direito civil, fazendo com que as normas civilistas passassem a ser lidas a partir da premissa de que a pessoa humana é o centro das preocupações do direito,
que é dotada de dignidade e que constitui um fim em si próprio. Até aqui, nada de muito grave. Mas agora vem o problema. A família passou, então, a ser compreendida juridicamente de forma funcionalizada, ou seja, como um instrumento para o desenvolvimento dos indivíduos e para a realização dos seus próprios projetos existenciais. Não é mais o indivíduo que deve servir à família, mas a família que deve servir ao indivíduo. Paralelamente, modificou-se a compreensão a respeito do papel do Estado na proteção das relações familiares. Ao Estado importa garantir a possibilidade de autorrealização de cada indivíduo, assegurando o ambiente e os meios propícios para que possam perseguir as suas próprias concepções de vida boa. É, portanto, sua justa medida a atuação do Estado. Qualquer intervenção a mais ou a menos será tida como ilegítima. O reconhecimento do caráter instrumental da família para a promoção da dignidade individual e deste novo papel do Estado encontra amplo amparo no texto constitucional. E o ministro termina citando o artigo 226, que diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E fecho aspas. Bom, o resultado desse julgamento nós sabemos. Afetividade e dignidade da pessoa humana usadas para equiparar aquilo que a própria Constituição diferenciou, união, Estado e casamento. Mas eu queria destacar esse trecho do voto que é muito significativo. Já que nós estávamos falando de dar a cara, de ir à frente, o papel de crítica da jurisprudência é muito importante. É verdade, então, que nós podemos extrair esse consectário do princípio da dignidade da pessoa humana? O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser aplicado para as relações familiares. E ele significa que eu tenho que usar a família para promover a felicidade individual de cada um de seus membros. Porque a família serve ao indivíduo e esse servir da família ao indivíduo é garantido pelo Estado. Essa é a função do Estado perante a família. Garantir que ela seja obrigada a satisfazer as paixões individuais. Gostaria de ouvir algum breve comentário seu sobre isso, professora. Pois é, doutor Bruno. Quando a gente, né, inverte o papel, né, tanto da família como do Estado, a gente entra nesse caos, né? Já aí transparecido pelo senhor. A família, né, eu até comecei o webinar tratando que a dignidade da pessoa humana está diretamente ligado ao ser humano, né, ela está no eu do ser humano, que não se confunde com o egoísmo, né, essa individualização, esse aspecto individual da dignidade da pessoa humana não significa egoísmo, mas significa, sim, um limite para a própria liberdade. E quando eu vivo em família, que é uma condição natural, a gente até já falou aqui, não é uma questão só de vontade, existe uma questão biológica também que nos faz viver em família. Essa relação, essa entidade familiar, ela também não sobrepõe o indivíduo, né? Como se o coletivo sobreposse o indivíduo, quando na verdade não tem que ser, um não é mais importante que o outro. Primeiro existe um para depois ter o outro, né? Então, a família, ela não serve o indivíduo. O indivíduo, pelo seu eu, é que serve a entidade familiar, que consequentemente serve a sociedade. Então, tudo parte do ser humano, e não o contrário. A mesma, eu costumo fazer a relação, eu acho que talvez até caiba bem nesse momento, a sociedade, ela detém o poder que transfere para o Estado. O Estado, legitimado, ele pode o quê? Exercer a força sobre a sociedade. E se a sociedade desobedece, o que vai acontecer? O Estado, ele pode utilizar da violência porque está legitimado. O que acontece hoje? Acontece que a gente quer que a sociedade venha servir o Estado, quando, na verdade, essas decisões, sim, Então, quando a sociedade transfere poder para o Estado, ela entende que o Estado, ele vai visar o bem comum, então as decisões vão ser as melhores. É o que legitima a atuação dele. Exatamente. Mas o que acontece hoje? A visão aí vem invertida, né? É que a sociedade, ela tem que servir o Estado. Então, o Estado, ele é livre para decidir o que ele quiser. E o que ele decidir, a sociedade tem que aceitar. E não é isso. Mesma coisa nesse processo aí do indivíduo, família e Estado, né? O Estado, ele tem que garantir a família, não por conta dessa vontade de querer desempenhar qualquer tipo de relacionamento, mas porque a família, o núcleo familiar, ele é um agente importante na sociedade, está aí na Constituição Federal, né? Não existe sociedade sem núcleos familiares, não existe uma sociedade em que as pessoas vivem de maneira independente, todo mundo com uma família só. A gente
Com a República. Justamente, é muito curioso que para justificar essa ideia de família instrumental, de que o Estado tem que garantir que a família sirva ao indivíduo, seja invocada a norma do artigo 226 caput, que diz justamente que a família é a base da sociedade e por esse motivo o Estado deve tutelar ela, a família, e não obrigar a família a servir a anseios individuais. Só o fato de nós termos agentes do Estado, na figura do Estado juiz, incorporando essa visão a partir da dignidade da pessoa humana, só isso já nos mostra como o conceito de dignidade da pessoa humana foi subvertido e hoje é manipulado para uma atuação totalitária do Estado juiz, o ativismo judicial. Sim, porque o Estado, ele passa, diante desse princípio, como um princípio fundamental, nesse conceito, nessa perspectiva de que pode tudo, ele vai entrar na autonomia da vontade. Exato. Ele vai entrar no ambiente, no eu de cada um, né, ao valorizar essa família. É o inverso, né? O Estado, ele tutela a família para justamente proteger o indivíduo e não para permitir que o indivíduo ele possa fazer tudo. E aí, alguns cenários, algumas entidades familiares, né, eu até vou dar um curso de pós-graduação agora no final de semana, a gente vê vários tipos de famílias aí que surgiram. Nós temos as famílias que estão hoje juridicamente regulamentadas e tem outra que a doutrina está forçando a barra, né, para que seja encarada como doutrina. Eu vou citar só um exemplo, eu falei aqui do direito dos animais, e hoje a gente até já ouviu falar em família multiespécie. Aí eu coloco vírgula, né, calma, eu entendo os defensores dos animais, porque eu sou defensora dos animais, mas assim, quando a gente coloca a família multiespécie, a gente tem que ter cuidado para não elevar esse status do animal à condição de pessoa, né, e aí a gente inverter algo, porque simplesmente eu amo os animais e eu quero que os animais sejam tratados como pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado, e em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, provavelmente, da forma como está, se enquadraria perfeitamente, né, para garantir que tutelar essa família. Então, esse, realmente, esse cuidado que o Poder Judiciário hoje tem que ter, porque está nas mãos dele, né, nós temos o Judiciário hoje, né, da perspectiva jurisprudencial, que vem moldando o nosso direito, que até então é civilista, né, nós temos esse panorama do direito baseado no civil law, então, partindo para o common law, nesse mix, que inclusive tem que ter cuidado para não gerar insegurança jurídica, e não só o Supremo, mas todo o Poder Judiciário tem uma grande responsabilidade hoje na construção dos conceitos, né, até onde vai esse princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeitamente. Doutora, antes que eu faça mais algumas observações com base na sua exposição, nas anotações que eu fiz dela, nós temos uma pergunta que eu gostaria de ler em voz alta, a senhora acho que tem acesso aí, mas eu gostaria de fazer a pergunta em voz alta, acho que para todos, é uma pergunta muito importante. Posso responder a pergunta? Pode. Então, lancei questões a respeito da multiparentalidade, que foi mencionado, inclusive, nos seus slides, na sua exposição. Não tendo sobre meu raciocínio perspectivas positivas. Bem colocado. As relações adultas já se convergem nas condições que Bauman trazia como modernidade líquida, ou imodernidade líquida, o sociólogo recentemente falecido Zygmunt Bauman. Imagina a inserção na vida de crianças sem concepções formadas sobre parentalidade, imaginemos uma multiparentalidade. Não seria confuso isso também? Pergunta-se a doutora. Na verdade, então, a pessoa aqui, quem nos faz a pergunta, Emanuele, muito bem colocada a pergunta, né? Isso não conflitaria com a dignidade da pessoa humana aqui, não apenas da dignidade da própria família, mas da dignidade desse indivíduo que merece uma especial proteção dentro dos indivíduos protegidos, que é a criança, né? Como ela ficaria, portanto, como ficaria sua tutela perante esse ambiente multiparental? Passo a palavra à professora Graziele. Hoje, Emanuele, a gente já vive esse problema da paternidade e maternidade como algo muito sensível, inclusive. Hoje, a gente não quer nem se comentar paternidade e maternidade, né? E é porque são dois. Imagine quando realmente, se for reconhecer essa multiparentalidade de qualquer forma, como estão tentando, né, fazer com que seja aí reconhecido, a gente vai ter um conflito maior ainda. Essa perspectiva, sua área de psicologia, não é isso? Acho que a Emanuele é psicóloga, né? A gente conversou aqui um pouco, às vezes, nas redes sociais, vamos manter mais contato, né, Emanuele?
E dentro da área de psicologia, e sua área realmente do conhecimento, eu não tenho dúvidas de que traz realmente transtornos, confusão e, assim, só realmente a gente passando pelos conflitos, talvez, é que a gente possa tirar alguma solução, caso venha a ser estendido esse conceito de multiparentalidade. Mas hoje, o Supremo Tribunal Federal, né, em sede, inclusive, de temas, né, que foram julgados, ele reconhece apenas por decisão judicial. Então, tem que ter toda a instrução probatória. O próprio Estado é quem traz para si essa responsabilidade de dizer que aquela família vai ser multi. Né? Então, o Estado assume a responsabilidade. Mas eu tenho dúvida que vai chegar a hora que ele vai transferir mesmo, né, para que, né, as pessoas que queiram ser pais e mães, eles entrem num acordo aí e vão diretamente com o consultório, como se tentou agora recentemente. Como se tentou, exato. É bom lembrar isso. Né? A gente tentou recentemente, alguns cartórios, perdão, os tribunais de justiça, eu ressalto bem, tem até um vídeo meu no Instagram, depois podem seguir lá, que a gente teve o TJ de Pernambuco, Salvador do Maranhão, eles estabeleceram, baixaram resolução no seguinte, permitindo que os cartórios pudessem, portanto, registrar, né, os graus de parentesco nos registros de nascimento. E a ADEFAS apresentou um pedido, né, e o CNJ de prontidão respondeu, inclusive determinou, dizendo que estava proibido, ressaltando as decisões do STF. É um tema de repercussão geral. Então, reconhecido hoje de maneira excepcional, certo? E jurisprudência. Então, só pelo Poder Judiciário, nada de maneira administrativa extrajudicial. E quando a gente fala de relação de parentesco, inclusive, o quarto webinar tratou de um tema muito interessante, professor Bruno, não sei se o senhor se recorda, mas sobre o aborto, o professor Camilo, até que moderadora, o aborto masculino, a legislação que trata da paternidade, em que os dados de ausência de pais, né, nos registros de nascimento, são enormes. Então, olha só, hoje as crianças já nascem sem esse conceito de pai biológico, né, sem ter o pai biológico ali presente na certidão de nascimento. E aí, não se fez nada para... Até tentou se fazer, o CNJ tentou em 2010 um projeto voltado para a paternidade, mas não teve grande sucesso. E a gente continua com os índices enormes de ausência de pai, de paternidade, nos registros de nascimento, e não há nenhum esforço da sociedade para chamar esse pai e só. Luta-se tanto pelos multi e não se briga por aqueles que são originários. E é o pai biológico. Prova, doutora, que é o que nós falávamos no começo. Muitas dessas lutas, dessas pessoas que não estão interessadas no bem da família, elas não se baseiam, eles tanto falam, o direito tem que respeitar a realidade da vida, os tribunais têm que respeitar a realidade concreta, mas, na verdade, eles não se baseiam em evidências empíricas, eles não se baseiam naquilo que realmente acontece, eles não tutelam as pessoas que realmente experimentam problemas no ambiente familiar. Tutelam ideias ou propostas ou ideologias que surgem, sabe, sei lá de onde e querem transformá-las em lei ou em jurisprudência. E se a gente for analisar, olha como vende fácil essas ideias, né, assim, que pode tudo, porque você não traz responsabilidade, né, então, no que você pode tudo, você pode tanto ir como pode voltar e não dá em nada. Então, a questão da multiparentalidade, briga-se tanto, porque a criança tem que ter vários pais, mas peraí, e aquela mãe que no momento do registro, da certidão do nascimento, não informa a paternidade, omite, e o próprio tabelião não direciona para os órgãos que a legislação cita, o Ministério Público, o Poder Judiciário, para tomar as providências. Né? Então, assim, eu volto para aquela questão da inseminação, só comparando, da inseminação artificial caseira, hoje você tem na questão da gestação do direito à vida todo um processo de humanização, de cuidado, de proteção, e, ao mesmo tempo, ela pode ser gerada de qualquer forma, desrespeitando, inclusive, preceitos legais na área de saúde, éticos e tudo mais, e não se fala nada. Né? A omissão. Né? A omissão para aquilo que gera responsabilidade. E o enaltecimento daquilo que não gera, que tira a responsabilidade do indivíduo.
Muito bem, eu vou mencionar, então, uma questão que foi, a senhora mencionou as questões administrativas, reconhecimento em cartório, né? Nós sabemos que o reconhecimento até agora, como foi até mesmo decidido pelo CNJ, foi explicitado pelo CNJ em relação a esses provimentos de tribunais de justiça de alguns estados, o próprio STF reconheceu que a questão da multiparentalidade requer a atuação do juízo para ser determinada. Nós já temos problemas anteriores. É bom lembrar que nós não podemos ter receio de falar. Há um provimento do CNJ, que é o provimento 63, como eu mesmo escrevi no artigo, junto com o meu querido professor Kimball, que tem como pai, professor Vitor Kimball, magistrado aqui em São Paulo, doutor pela USP. Nós escrevemos um artigo comentando esse provimento 63 do CNJ, que é aquele que permite o reconhecimento da paternidade socioafetiva diretamente em cartório, né? Se a paternidade, o reconhecimento implicar 2 pais ou 2 mães, ou multiparentalidade, o oficial tem que remeter ao juízo. Mas é um ato administrativo que permite o reconhecimento, provimento conhecido, provimento 63 do CNJ, que permite em cartório, no balcão, o reconhecimento da paternidade socioafetiva e também modifica regras para o caso de inseminação artificial, técnicas de reprodução assistida, que retirou aquela exigência de conhecimento do doador. Antes era necessário, pelo provimento 52 e 16 do CNJ, que junto com os documentos fosse apresentado para registro o nome, pelo diretor da clínica, o nome do doador do material genético. Isso foi afastado pelo CNJ. Isso é gravíssimo, né? Então é um provimento inconstitucional, nós já discutimos sobre isso, porque ele extrapola as funções do CNJ, que efetivamente tentou legislar nesse caso. Mas nós vemos, se já a questão da paternidade socioafetiva é tão complexa e não deveria ser reconhecida em cartório, porque o oficial não tem elementos de cognição necessários para avaliar essa situação concreta. Isso tem que ser submetido ao juízo. Se já a paternidade socioafetiva, que não implique multiparentalidade, não poderia ser reconhecida diretamente em cartório, o que se dirá a multiparentalidade? Então nós temos sim que lutar muito para que pelo menos a questão se mantenha como está, um reconhecimento excepcional em juízo. Mas sempre tendo em vista aquilo que a doutora muito bem falou. Há muitas questões mais importantes se nós quisermos realmente preservar a dignidade dos indivíduos. Eu gostaria de fazer uma breve menção, uma breve sugestão de leitura, também, já que nós citamos o STF. Nós sabemos, o princípio da dignidade da pessoa humana é muito aberto, de difícil operabilidade na prática dos tribunais, tem sido invocado de forma excessivamente retórica, meramente explicativa, como reforço argumentativo, em casos que não necessitam do recurso a ela, a dignidade humana. E isso é prejudicial ao próprio princípio, que perde a sua vinculatividade. E isso já foi reconhecido pelo menos por um dos ministros do STF, o ministro Dias Toffoli, no julgamento do conhecido recurso extraordinário 363-889, envolvia uma questão de reconhecimento de paternidade, e ele afirmou que ele não usava o argumento da dignidade no caso, não aceitava esse fundamento para decidir como decidiu, e dizia, abre aspas, é necessário salvar, o ministro Dias Toffoli era o relator, é necessário salvar a dignidade da pessoa humana de si mesma. Se é possível fazer essa anotação um tanto irônica sobre os excessos cometidos em seu nome, sob pena de condená-la a ser um trocoratório que tende à placidez absoluta. E parece ser esse o caminho a que chegaremos se prosseguirmos nessa principiolatria sem grandes freios, fecha aspas. Então, esse voto do ministro Toffoli no RE 363-889 é importante, porque ele é um marco jurisprudencial de afastamento da dignidade da pessoa humana, mas não em desprestígio ao princípio. Pelo contrário, dizendo, se eu usar a dignidade da pessoa humana de maneira meramente retórica, em casos que são facilmente solucionáveis pelo direito positivo ou por indicações jurisprudenciais, o princípio da dignidade da pessoa humana perde sentido. Ele vai poder ser usado para qualquer coisa. Por exemplo, para dizer que dele se extrai o princípio da afetividade. E aí a afetividade vai ser usada para tudo. Então, por favor, professora. A felicidade, o direito à felicidade, né, que decorre também da dignidade da pessoa humana. Olha só, estão tentando extrair da dignidade da pessoa humana a felicidade e a afetividade. Olha só, afetividade e felicidade, dois
dois status, né, dois estados que o ser humano passa, que é muito contemplativo, é muito bom, você ser feliz, você ter afeto, quem não quer isso, né, mas isso juridicamente ser garantido é uma interferência na autonomia da vontade, interfere sim no indivíduo. E não apenas interfere, como é usado no debate de maneira desonesta para atacar os opositores. Afinal, como diz o meu mestre, professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, nesse texto que mencionei, sobre amor, normatividade e direito civil, em que ele critica a apropriação da afetividade pelo discurso jurídico, quem ousaria ser contra o amor, o afeto, a dignidade humana, a felicidade? Então, quando nós fazemos uma crítica ao mau uso desses conceitos ou desses elementos pelo direito, nós muitas vezes somos atacados como se nós fôssemos contra esses próprios conceitos, os vilões da história. Não. Quem procura apartar o discurso jurídico do uso excessivo do afeto, do amor, de elementos externos ao direito, como a felicidade, está tentando prestigiar esses conceitos externos, mostrando que o juiz, por exemplo, não tem elementos necessários para lidar com esse conceito, para dar operatividade. É por isso que ele tem que usar o sistema jurídico, o ordenamento que está à sua disposição. Então, quem tenta salvar e prestigiar esses princípios e a dignidade da pessoa humana, pedindo o seu uso mais restrito, mais racional, é justamente aqueles que têm uma visão mais parecida com a nossa, que são muito comumente constrangidos e atacados como se fossem contrários a elevadíssimos princípios. Na verdade, é justamente o oposto. Quem banaliza um princípio e quem banaliza o amor, o afeto, que são elementos tão importantes, é quem invoca o seu uso exagerado, é quem tenta usar esses elementos para fim. Né? E olha só que curioso, doutor Bruno, até vou falar agora novamente com a Emanuele. Hoje, a gente vive na área da psicologia, porque a gente lê muita coisa, acaba se envolvendo, tem relatos, e a gente vê que a psicologia hoje, ela trata, essa ciência, essa área do conhecimento, ela vem tentar resgatar nas pessoas a convivência com a imperfeição desse mundo. Porque essa felicidade, ela não vai ser alcançada. A gente tem um livro do professor Vitor, depois eu posso até disponibilizar por e-mail, não estou lembrando agora do nome completo dele, mas ele fala sobre a felicidade como um inalcançável essencial. A gente não vai conseguir, mas ela é necessária. A gente tem que buscar a felicidade, mas a gente nunca vai conseguir. Então, o direito não vai permitir, não vai trazer essa felicidade, não vai concretizar ela, porque ela nunca vai se alcançar, mas ela é necessária. Ninguém vive nesse mundo pensando, eu quero sofrer, eu quero não. Né? Nós vivemos para sempre ficar numa situação melhor, numa posição melhor. E aí, esse direito à felicidade, parece que o direito e o Estado, ele vai entregar, né, esse estado, né, de felicidade para qualquer indivíduo que defender, ou que precisar, ou que alegar que foi violado para o Estado. Isso é uma promessa enganosa. Isso é falso, gente. Isso é fake. Isso não vai acontecer nunca. Então, aí o trabalho dos psicólogos tentando corrigir essas distorções nas pessoas que querem alcançar suas máximas aqui no estado de felicidade, de alegria eterna, quando, na verdade, se confundem, né? Porque o ser humano, ele oscila. Então, tem que saber conviver com as frustrações, com tudo que esse mundo nos dá de bom e de ruim, né? E aí vem o direito, mesma coisa o afeto. Quantas pessoas que a gente tem afeto para a gente se desentende? E, às vezes, naquele momento, você se quebra aquele vínculo que foi criado por um desentendimento, porque afeto, ele também é inconsistente, né? Quem nunca teve, né, aquela pessoa comigo, vive anos, olha para a cara da pessoa e, hoje não vem falar comigo, imagine. Né? É o afeto ali, às vezes, em muitas situações aquilo pode quebrar definitivamente. Então, olha como oscila, e vê o Estado querer dar esse direito ao afeto, porque isso é algo que não tem como o Estado nos dar esse suporte ele depende muito mais de nós mesmos do que do Estado que garantir isso. Por isso que o Estado ele não pode intervir nessa seara. Perfeito, exatamente, de pleno acordo. Eu gostaria, professora, de passar a palavra para nós já encerrarmos. Vejo que a doutora Emanuele nos agradeceu aqui por amenizar os anseios dela quanto à questão da multiparentalidade. E nós também muito aprendemos com ela na área de especialidade dela, que é a psicologia, que tanto nos auxilia em
em questões interdisciplinares, né? Como eu falei da questão do aspecto excessivamente aberto da dignidade da pessoa humana, e de ser difícil operacionalizá-la, e mencionei dois julgados do STF, dois votos de ministros, um em sentido errôneo, que foi o voto do ministro Barroso, e outro em sentido correto, prestigiando a dignidade humana, justamente ao afastá-la naquele caso em que ela não era necessária, do ministro Toffoli, nós também temos que mostrar que sim, o princípio é concretizável. Nós conseguimos enxergar casos, como a senhora mesmo falou, professora, em que a dignidade humana é evidentemente afrontada. Eu queria dar o exemplo de um texto recente da professora Regina, o texto que eu já mencionei, em que ela comenta o projeto de lei nefasto, chamado Estatuto das Famílias do Século XXI, de autoria do deputado Orlando Silva, que deveria ter passado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados no dia 21 de agosto, não passou pela repercussão negativa que teve. O relator, deputado Túlio Gadelha, mandou tirar de pauta na última hora, uma repercussão enorme desse projeto de lei, que reconhece como família todas as entidades baseadas no amor. Só, tem 2 artigos o projeto. E 14 linhas de justificativo. Esse projeto, obviamente, abre espaço para a poligamia, e a doutora Regina, como já fez nas suas sustentações orais, nos seus textos, novamente escreveu, lembremos, abre aspas, lembremos que a poligamia destrói as pessoas e viola o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, segundo estudos científicos empíricos, fecha aspas, e nesse texto dela, que está disponível no site da DEFAS, ela cita 3 artigos em que há demonstração, segundo estudos científicos, de como a pessoa é destruída psicologicamente, moralmente, por essa relação poligâmica. Ela mostra justamente a primitividade desse projeto ao reintroduzir a poligamia. E ela diz, abre aspas, o que está em jogo é a própria dignidade do ser humano. A delimitação da entidade familiar, formada pelo casamento e pela união estável, reconhecidos como monogâmicos pelo ordenamento jurídico, deve-se à construção civilizatória pautada nas condições para o melhor desenvolvimento do ser humano, fecha aspas. É a doutora Regina, nossa presidente, na sua bravura, mostrando, como eu disse ao começo do webinar, que essa questão que nós estamos vivendo é civilizatória. Bom, doutora Graziele, talvez nós estejamos mesmo em guerra, porque se há pessoas querendo destruir a família, é guerra. E é uma guerra de reconquista civilizatória, como bem nós extraímos do texto da professora Regina Beatriz. O projeto de lei do Estatuto das Famílias do século XXI, talvez uma das maiores aberrações já apresentadas no Congresso Nacional em matéria de direito de família, se vale na ideia de afeto, dignidade da pessoa humana e, explicitamente, numa cultura de paz. Ele diz, é para promover uma cultura de paz que nós estamos mostrando que a família tem que se abrir a todas as formas de amor. Mas naquela paz, baseada numa família, como nós dissemos, instrumentalizada para proteger o indivíduo, para proteger as paixões do indivíduo, como disse o ministro Barroso naquele seu voto. Uma família que serve ao indivíduo, que tutela os desejos do indivíduo. Mas eu lanço a questão, é esse mesmo o fim da família? Bom, há grandes probabilidades, se nós estivermos certos, de que esse não seja o fim natural da família, promover a felicidade de cada um dos seus membros individualmente, apenas isso. Se não for esse o fim da família, e não é, então esse projeto está desvirtuando o fim de uma coisa que é a família. E aqui eu termino citando Santo Agostinho, na sua obra máxima, Cidade de Deus. A paz verdadeira é a tranquilidade da ordem, e a ordem é a disposição de cada coisa segundo o seu próprio fim. Se a família for disposta em desacordo com os seus fins, não há ordem, haverá caos e desordem. E se não houver tranquilidade da ordem, não há verdadeira paz. Projetos como esse, que subvertem a família, reintroduzirão o caos e a guerra. Mas nada mais distante da verdadeira paz. Professora Graziele, com a minha gratidão pela sua participação, que muito me honra, eu lhe passo a palavra, antes de pedi-la de retorno aqui para fazer o encerramento oficial, passo a palavra para as suas considerações finais. Pronto, inclusive nós nos estendemos aqui, eu peço até desculpa para a gente não ter honrado o tempo, mas estava tão bom, foi tão caloroso que a gente acabou se estendendo e as pessoas permaneceram, né? Que bom, então. Então,
acho que a visão, né, a consideração o senhor já fez, né, não tenho como não, né, só rememorar realmente se o Estado ele não se colocar a serviço do bem comum e não da destruição desse bem comum, já vai ser de bom tamanho, né? Porque por que há interesses que a sociedade a família seja destruída? E eu vou dizer, se inverta a finalidade dela. Porque uma sociedade desorganizada, uma sociedade preocupada, não tem como ela se preocupar com o bem comum. Cada um vai se preocupar consigo mesmo. E aí, a ideia de Estado, que é essa transferência de poder da sociedade para o Estado, ela vai ficar na mão de quem se apoderar, em que vai conseguir controlar. E daqui que a gente consiga estabelecer uma ordem, isso vai levar gerações. Vai precisar realmente de muita luta. Então, o fim da família, consequentemente, é o próprio fim da sociedade, desse bem comum que a gente tanto clama, que é tanta bandeira dos nossos governantes. Então, é um caminho nessa direção. E aí, quando o professor fala, o doutor Bruno fala que estamos em guerra, mas nós também temos um exército para enfrentar essa guerra. E eu não tenho dúvida se todo esse debate ele for realmente passado e transmitido para a sociedade, porque eles não estão tendo conhecimento disso. O cidadão brasileiro não tem conhecimento da gravidade dessas atuações do Poder Judiciário, e aí eu digo, o STF, no âmbito do direito de família e das relações aí que envolvem, né, o indivíduo e a dignidade da pessoa humana. Se tomarem conhecimento, vão aparecer, sim, soldados para ficar na frente, na linha de frente. Mas, como a gente só tem uma visão, é a única verdade que é pregada. E, assim, aos poucos a gente vai ter que ir falando que essa não é uma verdade. Eu até vi naquelas minhas considerações, né? Não estou dizendo que nós estamos certos, mas que eu tenho plena certeza que o que está acontecendo não é a verdade, isso eu tenho essa consciência. Isso eu tenho. Não sei se o que a gente está definindo, o que a gente quer defender, se nós estamos realmente caminhando para a perfeição, né? Para o estado do paraíso, mas o que eu tenho de fato é que, do jeito que está, não é certo. Não é uma verdade, né? E a gente está violando toda a sociedade está sendo alvo de si mesmo em prol dessa dignidade da pessoa humana. Então, estou finalizando aqui, agradeço realmente a participação, as considerações foram muito pontuais, sensíveis, inclusive vou ressalvar aqui toda a bibliografia que foi dita pelo professor, inclusive para a gente divulgar. Eu, inclusive, vou anotar, né, depois que rever o vídeo, vou anotar todos, e aí, para a gente poder divulgar, porque é preciso isso, divulgar o que já foi escrito, e de momentos como esse, do webinar, para que a gente possa transmitir. Alguns aqui, nem todo mundo aparece, mas vai ficar na internet. E quando fica na internet, a gente não sabe a dimensão que isso vai alcançar, viu, professor? Não tenha dúvida que, mais cedo ou mais tarde, essa conversa da gente aqui vai estar sendo vista por mais pessoas, e é o que a gente espera. Tá certo? Muito obrigada, agradeço a todos. Professora, muito obrigado mesmo pelas suas considerações. Foi uma satisfação, reitero, estar com a senhora nesse debate tão rico, participar do webinar da ADEPAS, que considero minha casa, porque é onde encontro o Exército com o qual eu quero avançar. Convido a todos já para o nosso próximo webinar, que será no dia 7 de novembro. O tema é a visão sistêmica das relações familiares e ele será conduzido pela doutora Verônica César Pereira, nossa diretora de Relações Interdisciplinares. Doutora Verônica, faltam palavras para descrever a importância dela para a nossa associação e também para a área da psicologia. É uma pessoa da psicologia, do direito também, da interface de ambos. Ela é uma pioneira, uma pessoa de extrema sensibilidade, de extrema responsabilidade. Ouvi-la é sempre um bálsamo para todos nós. Então, convido a todos, tenho certeza que será um webinar riquíssimo e desde já a agradeço pelo empenho que ela sempre demonstra, a professora doutora Verônica César Pereira, em prol da ADEPAS, em prol da família brasileira. Agradeço a todos pela participação. E professora Graziele, nossa professora, doutora e oficial, novamente foi um prazer, como sempre. Boa noite a todos. Avante a ADEPAS. Pois é, então podemos dar o tchau, né? Então, o Jussara já vai desconectar e uma boa noite
Já estamos na quinta, quase sexta, e bom final de semana. Pois é. Até mais. Boa noite a todos.